Olá, estamos de volta com o terceiro vídeo para análise da medida provisória 927 de 2004, que trata desse estado de calamidade e a preservação dos empregos, né? A preservação dos empregos e a saúde, obviamente, das empresas. Nos vídeos anteriores, nós tratamos das férias, tratamos do trabalho teletrabalho, né, home office, tratamos das noções gerais dessa MP e da antecipação de feriados e também do banco de horas, compensação de jornada. Nesse terceiro vídeo, nós vamos tratar dos salários. Muita pergunta nos chegam de todos os sentidos, de todos os segmentos, de alunos de graduação, de alguns colegas, né, em conversa, né, em debate, de alguns pequenos empregadores, né, e também de empregados. A questão é, pode-se reduzir o salário do empregado e, em contrapartida, reduzir a jornada? Vamos lembrar que a CLT ela prevê lá num capítulo dela o estado de força maior, né? Do qual é uma espécie o facto principis. Gênero é força maior. Espécie o facto principis é uma espécie. Ela tem uma previsão lá na CLT, no artigo 501, 502, 503, né, 486, e o que acontece é que nesse momento agora, a CLT, ela fala sim numa possibilidade em alguns dispositivos de redução salarial com redução de jornada. Mas acontece que a CLT é de 1943 e depois dela veio a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6º, diz o seguinte: redução de jornada, redução de salário só é possível mediante negociação coletiva. Leia-se, com a interveniência do sindicato de classe. Então, qual é a questão agora? É um Estado efetivamente de força maior, mas nós temos o teto da Constituição Federal. E essa própria medida provisória, ela dispõe lá no artigo 1º ou 2º, se não me engano, ou 3º, que deverá ser, as alterações deverão ocorrer em tais patamares, respeitada a Constituição Federal. Então, eu não vejo como se fazer redução salarial com redução de jornada sem que haja uma interveniência do sindicato de classe, porque é o limite que a Constituição Federal dá. Bom, e aí nós ficamos a pensar naquelas hipóteses de, por exemplo, um restaurante que tem um delivery, uma pizzaria que tem um delivery e que, por acaso, queira colocar uma parte dos seus empregados de férias, garçons, antecipando férias, mas que precisa dos cozinheiros e do ajudante de cozinha, mas não precisa pelo tempo inteiro. Então, o que ela vai fazer? Ela pensa, esse empregador pensa, eu não quero dispensar, mas eu também não vou pagar um salário integral, porque eu também não posso, eu não estou com o meu pleno funcionamento. Então, tem lá dispositivo na CLT que trata da força maior, então eu vou reduzir salário, vou reduzir jornada enquanto perdurar essa situação. Não é possível, porque a própria medida provisória, ela estabelece o marco da Constituição Federal. E a Constituição Federal, desde que seja com negociação coletiva, como é aqueles casos que sempre acontece quando uma empresa vai dispensar 500 empregados, 1.000 empregados e o sindicato entra em cena, entra no circuito para pedir que esses empregados, esse empregador reduza o salário por um tempo X, mas em contrapartida a manutenção do emprego, ok? Esse é um dado que merece, que precisa ser pensado. Lembrando que aquela suspensão do contrato, ainda dentro dessa perspectiva de salário, o artigo 18 dessa medida provisória, ele dispunha que o empregador podia suspender o contrato. O que é suspensão do contrato? Tecnicamente falando, suspensão e interrupção são dois institutos que não se confundem. Na suspensão, não tem salário e não tem trabalho. Na interrupção, não tem trabalho
e não tem salário, que é o exemplo típico de férias. Não tem trabalho, mas tem salário na interrupção. Férias, as faltas justificadas, mas já na suspensão nós podemos colocar as faltas injustificadas, as ausências injustificadas. Pode-se colocar na suspensão também o empregado que fica pela Previdência Social a partir do 16º dia. Mas ele está ganhando, mas não é salário, porque salário é a contraprestatividade que é paga diretamente pelo empregador. Então, é um modelo de suspensão. O que me parece que essa medida provisória quis dizer no início é o seguinte: não dispense, deixe o empregado em casa sem salário. Ora, nós não teríamos aqui, não seria um vídeo específico para isso, para nós debatermos quais os patamares de dignidade, de valorização do trabalho, valor social do trabalho, a responsabilidade social da empresa que lastreia a Constituição Federal. Né? Então, a Constituição Federal ela tem vários dispositivos, 6º, 170, vários, tratando desse valor social do trabalho, da responsabilidade social da empresa. Então, e iria absolutamente de encontro, como vai, aos patamares civilizatórios mínimo, né? de valorização do trabalho. Mesmo porque o salário ele tem uma natureza jurídica, é verbo alimentar. Ele é necessário para a sobrevivência do empregado e da família, razão pela qual ele vende a força de trabalho em troca dessa contraprestatividade. E esse dispositivo 18 dessa norma, essa medida provisória, 2 dias depois ele foi revogado pela MP 928, ok? Então esse é um ponto importante. E pode mandar o empregado embora? Posso rescindir o contrato? Eu não tenho trabalho? É outra pergunta que eu recebo de pequenos, de salão de beleza, de manicure, de pequenos deliveries, muitas consultas nós temos recebido nesse sentido. O que eu faço agora? Eu não posso manter o empregado. Pequenas lojas, como é que eu vou manter o empregado? Se esse estado de pandemia, de calamidade pública durar 3 meses, como que eu faço? Eu não trabalho com reserva. Cada empresa tem a sua forma de organização e de gestão muito própria, muito diferente. Algumas trabalham com reservas, outras não. Então, como que ela vai se sustentar? Como que ela vai fazer nesse caso? Algumas vão dispensar. Mas lembra que essa medida provisória, ela fala lá no seu início da manutenção dos empregos. Ela tem esse objetivo, trazer dispositivos, trazer regulamentação para a manutenção do emprego. Tanto que ela cuida do teletrabalho, trabalhar em casa, né? Ela cuida das férias sem um aviso de 30 dias, ela cuida dessa possibilidade de antecipação de home office, de antecipação da compensação de jornada. Vai trabalhar lá depois, mas já está compensando agora. Então, essa rescisão, embora a gente tenha uma proteção na própria Constituição Federal, lá naquele artigo 7º, inciso 1, que é proteção contra despedida arbitrária, nós não podemos entender que uma dispensa agora seria uma dispensa arbitrária, mesmo porque a legislação depois trouxe a possibilidade do pagamento da multa compensatória de 40% sobre o fundo de garantia, né, que está lá na Lei 8.036, que já, de certa forma, flexibilizou essa vedação constitucional de proibição de dispensa do empregado. Então pode, é um direito potestativo. O direito brasileiro, para aqueles empregados que não têm estabilidade, ele autoriza, obviamente, a dispensa imotivada. E a dispensa coletiva, ela tem uma questão aí. A dispensa coletiva, a própria CLT, no artigo 477-A, que foi alterado pela Lei 13.467, a reforma trabalhista, ela já trouxe essa possibilidade das dispensas coletivas sem a intervenção do sindicato. Essa é uma questão.
Esse é um problema. Por quê? As dispensas coletivas, antes da Lei 13.467 de 2017, só podiam ocorrer com a intervenção do sindicato, né? Mediante a negociação aí coletiva. A Lei 13.467 acabou com isso. Mas ontem eu recebi uma decisão, brilhante por sinal, belíssima, do sul do país, mandando reintegrar todos os empregados, passeando aí nos dispositivos constitucionais os mais diversos, que não cabe aqui a gente traçar essas minudências. Mas muito interessante, uma decisão muito bem construída, muito bem lastreada na Constituição Federal. Só que tem uma questão: sobrevivência da empresa, poder potestativo e a dispensa em massa. O que ela fez foi mandar reintegrar e determinar que houvesse uma intervenção do sindicato aí para legitimar uma futura mudança aí de patamar para essa dispensa coletiva. Tem também a questão aqui, muito rapidamente, da previsão do pagamento para os aposentados, né, ou beneficiários da Justiça do Trabalho. Traz uma questão também da desobrigação dos exames admissionais, mantendo o exame demissional. Quer dizer, tanto o admissional quanto o periódico, a medida provisória, ela dispensa por um tempo, vai ser feito depois de um prazo de 180 dias. Está previsto no artigo 15. Foi suspenso também treinamento de curso, salvo aquele à distância. Aqui tem uma questão importante que eu quero depois desenvolver num vídeo próprio, que eu quero falar sobre saúde do trabalhador pela ótica dessa medida provisória. Ela trata no artigo 29 o seguinte: a doença pelo coronavírus não se considera doença ocupacional. Primeiro, nós vamos fazer um corte e lembrar que doença ocupacional, segundo o artigo 21 da Lei da Previdência, se equipara ao acidente de trabalho, para todos os efeitos, né? Efeito da Lei da Previdência e para efeitos trabalhistas também. Mas acontece que aqui tem uma crítica, eu faço uma crítica aqui. Como que esse empregado que entra numa empresa não precisa hoje fazer o exame demissional? Vamos supor que ele entre saudável e ele contraia o vírus trabalhando. Por exemplo, se a empresa não mantém o isolamento social, se ela não disponibiliza os equipamentos de proteção, por exemplo, setor de saúde, não disponibiliza máscara, não disponibiliza luva, óculos para alguns setores específicos. Como é que esse trabalhador vai depois provar, e ele vem a adoecer ou ele vem a óbito, que ele não adquiriu a doença ali? Porque o próprio dispositivo diz assim, salvo o nexo de causalidade. É uma situação muito crítica, porque se ele vem a óbito, ele entrou saudável, e, por exemplo, ele veio a óbito porque a empresa ela não observou as normas de segurança específica para a proteção contra a contaminação do Covid-19. E ele vem a óbito, ele era o arrimo de família. É óbvio que há um nexo de causalidade aí, né? A questão do ônus da prova. Aí entra no campo do ônus da prova, que a gente não vai entrar aqui. Esse dispositivo 29, na minha opinião, ele precisa ser melhor construído, ele é uma insegurança jurídica muito grande, sobretudo em razão do artigo 28 dessa MP, que trata da questão da ausência de exames admissional e periódico. Porque o empregado também, ele pode ter entrado saudável e adoecido, e ele já pode ter entrado também com a contaminação. E aí, como é que fica? Então, essa é uma questão que eu não sei como é que vai ser. Tem também a questão da fiscalização, a fiscalização pelo Ministério do Trabalho, né, que agora é um órgão do Ministério da Economia. É uma crítica que eu faço, está previsto no artigo 31 dessa MP, que diz que só vai poder haver fiscalização em caso de falta de assinatura de carteira, ou seja, de registros funcionais, de situação de trabalho análogo a escravo, de perigos de risco e de acidente de trabalho.
eu acho complicado que, por exemplo, volto a dizer, numa situação dessa em que a empresa não está observando esse isolamento adequado social, ou que ela esteja trabalhando, ou que ela esteja com as portas dela funcionando, com uma aglomeração de empregados e todos se contaminem. Como que a fiscalização, que obviamente que tem uma fiscalização local do próprio município, mas o Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho, vamos dizer assim, não o Ministério do Trabalho, mas a fiscalização do trabalho, hoje vinculada ao Ministério da Economia, é óbvio que eles podem fiscalizar. E então eu acho que é uma crítica que a gente faz a esse também artigo 31. Muito nós temos a dizer, vamos ver se ela vai se transformar em lei ou se ela vai ser prorrogada, porque de repente ela vai ser prorrogada e até lá esse estado de isolamento social, de proibição de funcionamento de alguns setores, né, ou da grande maioria dos setores, termina e não há necessidade disso. Bom, gente, eram essas considerações postadas nos 3 vídeos aí para vocês. Espero que tenha sido bom esse nosso debate, essas nossas considerações, e dê aquela curtida lá no nosso vídeo. Muito obrigado por esse debate.